Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa sétima aula de fenômeno religioso. Lembrando que essa aula não suprime a aula do professor, muito menos a leitura da apostila. Quando olhamos para o mundo de hoje, nós percebemos algo muito claro. Nem todo mundo vive a religião da mesma maneira que antes. Alguns acreditam profundamente, outros procuram espiritualidade fora das instituições. E muitos dizem simplesmente não acreditar em nada. Mas essa história, a história do chamado homem a-religioso, não começa hoje. Ela tem raízes profundas. E entender essas raízes nos ajuda a compreender melhor tanto a fé quanto as críticas feitas à fé. Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos da religião, explica que o homem moderno não rejeita apenas práticas religiosas. Ele rejeita a própria ideia de um sagrado que dá sentido à existência. Esse novo tipo de ser humano pensa assim: só existe o que é histórico, concreto e mensurável. Não há transcendência. O sentido da vida não está dado, é construído. Para afirmar como, entre aspas, livre, o homem moderno tenta descentralizar e dessacralizar tudo, a natureza, o corpo, o tempo e até a própria história. Mas aqui aparece um ponto mais bonito do pensamento de Eliade. O homem a-religioso nasce do homem religioso. E não é uma criação isolada. Dentro desse homem moderno, que tenta negar o sagrado, ainda vive estruturas antigas de ritual, de busca de mito. O cinema, as séries, a literatura, até a política carregam símbolos, narrativas de esperança muito parecidas com as religiosas. Eliade dá vários exemplos. O comunismo, por exemplo, tem estruturas de mito. Há um inocente sofredor que salva, que seria o proletariado. Uma luta final entre forças do bem e do mal. Nesse caso, o mal seria o capitalismo e o bem seria o próprio comunismo utópico. E uma idade de ouro no fim da história, a sociedade sem classes. Até movimentos antirreligiosos como o nudismo ou a defesa da liberdade sexual absoluta carrega aquilo que Eliade chama de nostalgia do paraíso, um desejo de voltar a um estado sem culpa. Outro exemplo é a psicanálise. Quando alguém desce ao próprio inconsciente, enfrenta seus medos, renasce para uma nova vida e está vivendo um ritual moderno de iniciação, muito parecido com os antigos ritos religiosos que falavam de morte e renascimento. Eliade conclui: um ser humano totalmente racional seria uma abstração. Somos feitos também de impulsos, símbolos e mistérios. Com a modernidade surgem os filósofos, que criticam a religião, mas cada um deles faz isso de um jeito diferente. Vamos entender as quatro grandes vozes do ateísmo moderno. Feuerbach pergunta: de onde vem a ideia de Deus? E responde: vem do próprio homem. Tudo que o ser humano considera infinito, amor, bondade, inteligência, ele projeta fora de si, criando a figura de Deus. Para Feuerbach, Deus é o homem ampliado ao infinito. A religião aliena porque separa o homem da sua própria grandeza. Para libertar o ser humano, é preciso retirar sua projeção. Marx concorda que existe alienação, mas diz que a religião não é a causa, é o efeito. Ela nasce de uma sociedade injusta, onde poucos têm tudo e muitos não têm nada. Para ele, a religião consola, mas não transforma.
Oferece esperança futura, mas não mexe nas estruturas do presente. É o suspiro da criatura oprimida. Por isso chamou a religião de o ópio do povo, não como manipulação, mas como um anestésio. Nietzsche declara: Deus está morto. Mas essa frase não é um grito de alegria, é constatação histórica. Para ele, o cristianismo enfraquece o homem, coloca a vida futura acima da vida presente e transforma virtudes humanas em pecados. Com a morte de Deus, surge o vazio, o niilismo. Esse vazio exige que o homem crie seus próprios valores. A isso Nietzsche chama de super-homem, não um herói, mas alguém capaz de viver sem muletas e metafísicas. Sartre diz que existencialista afirma que Deus não existe. E se Deus não existe, não existe uma existência pronta para nós. Somos lançados à vida, depois criamos o que seremos. Para Sartre, o homem quer ser Deus, mas Deus é impossível. Então o homem é uma paixão inútil. Mesmo assim, ele mantém a ideia de liberdade como responsabilidade total. Somos aquilo que fazemos. A parte mais surpreendente da apostila aparece agora. O teólogo Hans Urs von Balthasar diz que o ateísmo, por mais estranho que pareça, pode ajudar a fé. Mas como? Porque ele nos obriga a repensar nossas imagens de Deus, abandonar ideias ultrapassadas e purificar nossa compreensão do sagrado. Outros grandes pensadores, como Henri de Lubac, Metz e Paul Tillich, dizem que a crítica ateia denuncia excessos, revela distorções e nos força a crescer. Alguns movimentos modernos, mesmo negando Deus, carregam preocupações profundas que tocam o divino: justiça, dignidade e sentido da vida. Depois de tudo isso, percebemos que a história da religião e do ateísmo não é uma guerra de destruição, mas um diálogo que atravessa séculos. De um lado, a fé precisa ouvir críticas para crescer, e do outro, o ateísmo revela perguntas legítimas que também habitam o coração humano. No fim, todos caminham juntos na mesma busca, a busca pelo sentido. Então é isso, caros colegas. Essa foi a nossa apostila da aula 7. Como vocês sabem, essa aula de fenômeno religioso, ela é uma aula mais sociológica, então ela não toma partido em nenhum campo da teologia em si. Ela faz um aspecto geral de tudo. Gostaria de pedir desculpas para vocês, que a minha voz não está muito boa. Esses últimos dias aí tenho passado por algumas crises alérgicas, mas estamos aí para auxiliá-los da melhor forma possível. Muito obrigado a todos.